Pessoal, na aula anterior nós vimos uma explicação básica aqui desse modelo, né, da aplicação do método estratégico, os pormenores dele. Agora aqui a gente vai começar a implementar realmente esse modelo. Nós vamos começar aqui pelas interfaces, né? Então, deixa eu modificar aqui o nome com maiúsculo. Pronto. Vamos começar aqui com as interfaces, né? Então eu tenho que criar aqui uma interface chamada arma e depois eu vou criar uma nova interface chamada vida. Então eu venho aqui, vou criar a interface, uma chamada arma, né? E tá aqui ela. O que essa interface arma ela tem, né? Ela tem somente um único método, e aqui é um exemplo bem didático, a gente só vai pôr um único método mesmo, né? Só vai ter um único método mostrar. Então eu vou botar, né, public. Esse método não retorna nada e não recebe nada como parâmetro, certo? Lembrando que, por se tratar de uma interface, né, nós não abrimos e nem fechamos as chaves, porque não vai ter implementação, né? A interface não tem métodos com implementação de código dentro deles, certo? Só tem a assinatura do método, por se tratar de uma interface e não ser uma implementação, né? Ser uma abstração, assim podemos dizer. E também vamos ter aqui a interface vida. Então vamos criar aqui a interface vida. Né? Que também vai ter um public, não retorna nada, e também não retorna nada e não recebe nada como parâmetro, né? Bem didático assim. E agora nós vamos ter machado, que vai implementar vida, e arco, que também vai implementar vida. Então vamos criar duas classes, né? Machado, que implementa a arma, né? Certo, né? Só um minuto. Voltando, né, a classe machado, que vai implementar aqui, a gente vai adicionar a interface, né? Vamos adicionar a interface arma, ok, não é? Certo? Então, public class machado, que implementa arma, né? Então a gente vai ter aqui simplesmente, como é um exemplo didático, né, uma impressão na tela. Sys.out.println né? E ele vai imprimir está sendo utilizado um machado, só para identificar mesmo, um exemplo didático e tal, né? Isso daqui da machado a gente tem que fazer agora, né, o arco. Nós vamos fazer a classe arco. Então vai implementar arma também, né? Como ele implementa, assim, como machado e arco implementam a interface arma, ele tem que implementar um método mostrar de arma, né?
Ele tem que ter um código, e aqui agora tem código, já que a arma não tem código, né? É um método abstrato aqui. E agora aqui não, método real. Então ele tem que implementar, por ele estar implementando a arma, então ele tem que implementar o método de arma. Da mesma forma, mas arco, né? E vai ser do mesmo jeito, só que agora, por exemplo, bem didático, ele vai implementar, você está utilizando, eita, gosta do Ubuntu, né? Eita, utilizando, isso não é uma boa estratégia para não digitar código, né? Ctrl C e Ctrl V. Vamos lá. Utilizando o machado. Resolvi a caquinha aqui, né? Pronto. Aqui o machado. E aqui você está utilizando um arco. Beleza. Pronto. Criamos isso daqui. Agora vamos aqui para a interface vida. Também vai ter o método. Só agora o método eu mudei aqui para imprimir, né? Vamos lá. Vida. Opa, está dizendo que já existe. Vamos ver aqui. Realmente, né? Eu já tinha feito a interface vida. Assim que eu fiz arma, eu fiz vida. Agora vamos para as classes que implementam imortal e mortal. Opa. Imortal. Implementa vida. Se implementa vida, né? Oh Jesus, eu errei aqui. Vida imprimir. Certo? Claro que vai dar erro lá em mortal, já que mortal implements vida, aqui também tem que ser o método imprimir. Ele tem que implementar o método da classe aqui, ele está implementando, né? E também aqui vai ser coisa besta, né? System.out.print ln. Você é imortal. Pronto. Ok. E vamos para mortal agora. Mortal. Implementa vida. Aqui mortal tem que ter o método imprimir. E você é mortal. Só para dizer que uma é diferente da outra, né? E a gente está mudando aqui o comportamento. Mas não é um comportamento bem modificado não, mas dá para perceber que está havendo uma modificação de uma para outra, né? Beleza, implementamos essa galera aqui. Vamos aqui para guerreiro, né? Então guerreiro, eis a classe guerreiro. Ele vai ter alguns atributos, né? Atributos privados, um do tipo string, que será o seu nome, né? Ele também precisa ter, guerreiro, para se relacionar com a interface arma e com a interface vida, dois atributos, um do tipo arma para fazer aqui um relacionamento com arma e um do tipo vida para fazer um relacionamento com vida. Então vamos lá em guerreiro e botar, não é, também privado do tipo arma, vou chamar de arma com A minúsculo, e do tipo vida
vida com V minúsculo. Ok? Agora eu vou gerar o construtor para inicializar, né, esses valores aqui. Então vamos aqui, né, vai inicializar nome, arma e vida, né? Ok. Esse construtor recebe um string nome, arma e recebe também uma vida para inicializar esses valores aqui, nome, arma e vida. E agora vamos gerar os gets e setters, porque vai ser necessário, né? Nem sempre a gente precisa de todos os gets e setters, mas aqui vai ser necessário os getters e setters, certo? De arma, de nome e de vida, principalmente os sets, né? E eu vou explicar isso lá na frente. Então, get nome, set nome, recebendo a string, get nome retorna uma string, né, que vai pegar o nome e retornar. Set nome recebendo a string, jogando para o atributo da classe, né? Get arma retornando a arma. Set arma recebendo uma arma e o pondo no atributo da classe, né, recebendo a arma como parâmetro aqui, ó, e o pondo no atributo da classe, e os demais get vida e set vida do mesmo jeito, né? Então temos aí a nossa classe guerreiro. Então os métodos set arma e set vida aqui em guerreiro serão de extrema importância. Por quê? Porque vão ser eles que vão permitir, em tempo de execução, a gente setar, né, a gente colocar outro comportamento diferente daquele que ele já possuía. Por exemplo, se o guerreiro tivesse um machado, a gente pode setar a arma, né, colocar um arco agora, e vice-versa. Do mesmo jeito aqui para set vida. E agora vamos implementar aqui, né, anão e elfo, ok? Então vamos lá. Anão, né? Superclasse. Qual vai ser a superclasse de anão? Vai ser guerreiro. Ok? Né? Anão extends guerreiro, né? E também só que eu esqueci uma coisa, né? Guerreiro, vamos aqui para guerreiro, né? Guerreiro, ele é abstrato, não é isso? Então eu não botei ele abstrato e eu ainda esqueci o método aqui dele gritar. Vamos para ele, então, né? Public class guerreiro, não é mais class guerreiro, é abstract, né, que ele é abstrato. Eu vou adicionar aqui o método abstrato mostrar. Por que esse método abstrato mostrar? Qual é a importância dele, né? A importância dele é que, por ele ser abstrato aqui, a classe tem que ser abstrata. Se tiver um método abstrato, toda a classe é abstrata. Ele não vai ter implementação nenhuma em guerreiro, mas os filhos vão ser obrigados a implementar esse método, ou seja, anão e elfo vão ser obrigados a implementar o método gritar, né? Então, vamos lá. Public abstract gritar. Não retorna nada, desculpe, né? E também não recebe nada, o método só por questões didáticas. Ok, né? Deixa eu salvar aqui. Beleza. Já apareceu um erro lá em anão. Por quê? Porque se anão extends guerreiro, né, ele tem que implementar o método guerreiro, o método gritar de guerreiro, já que ele é um método abstrato da classe mãe. E anão tem que gritar,
né? E como é que ele vai gritar, certo? Ele vai gritar dizendo que é um anão, né? Bem simples também, só consiste em out ponto println sou um anão. E agora a gente vai implementar a gente vai implementar o construtor aqui de guerreiro, né? Por quê? Porque toda a classe filha chama o construtor da classe mãe, né? Como eu botei um construtor diferente do construtor padrão, então a gente vai ter que chamar esse construtor, porque senão vai dar erro, né? Lembrando que toda a classe filha chama o println, errei, né? Esqueci o N. Chama o construtor da classe mãe. Então vamos lá resolver esse erro aqui, ó, né? Então agora sim nós temos a classe filha não chamando aqui, ó, ele tem um construtor chamando o construtor da classe mãe, né? Certo? Super. E o construtor passando os parâmetros que ele recebeu, já que eu criei um construtor diferente aqui na classe mãe e na classe guerreiro, certo? Além de anão, a gente vai ter o elfo, que vai ser semelhante a não, só vai gritar diferente, né? Eu sou um elfo. Vamos lá? Elfo, ele não é mais object, mas sim vai de guerreiro, né? Então a superclasse dele é guerreiro. A gente vai pedir para finalizar, né? Ele já vem com o método gritar, porque ele é obrigado a implementar esse método, e ele agora vai gritar que é um elfo, né? O método gritar dele vai system.out.println. Vou botar ha, porque vai que ele tá desarmado, né? Ele pelo menos matando o grito, no susto, né? Eu sou um elfo, né? Tá desarmado. Do mesmo jeito aqui, ó, tá faltando, né, ele chamar, porque por padrão ele chamaria o construtor padrão, só que eu botei um construtor aqui diferente do construtor padrão, então vou ter que chamar esse construtor diferente aqui na classe filho. Lembrando que os filhos sempre chamam os construtores das classes mães, né? Então vamos lá resolver esse problema aqui, né? Aqui está ele, um construtor na classe filha, chamando o construtor da classe mãe, passando os parâmetros necessários que ele já recebe para o construtor da classe mãe. Com isso nós implementamos todas as nossas classes, né? Faltando só a classe lá de usar não ou de usar guerreiro, que a gente vai ver na próxima aula como fazer ela fazendo a mudança de comportamento. Até mais, pessoal.